Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai continuar aquela abordagem intuitiva de derivada, certo? E aqui a gente vai continuar e eu já vou falando para vocês. A derivada, o que é a derivada? Qual que é a relação dela com a função, certo? A derivada é basicamente uma forma de medir, de qualificar a relação entre duas variáveis, certo? O que acontece, por exemplo, com y se eu variar um pouquinho do x? É isso que a derivada está pegando, tá? Essa ideia, essa variação, certo? Então, por exemplo, se o x aumentar um pouquinho e o y também aumentar um pouquinho, o delta x e o delta y são positivos, certo? Então a derivada é positiva nesse caso, certo? E a função é crescente. Por que a função é crescente? Vamos imaginar uma função aqui e um ponto A f de A, certo? Aqui nas redondezas de A, se eu aumentar um pouquinho, vamos imaginar um delta x aqui partindo de A, tá? No qual o A, ele é o meu x inicial e eu vou andar um pouquinho para cá, vou ter um x final. Esse meu delta x vai ser positivo, certo? Porque o meu delta final, quer dizer, o meu x final, ele é maior do que o meu x inicial. Eu tive um delta x positivo. Se eu tenho um delta x positivo, eu pego aqui o meu A final, jogo aqui, ele vai cair aqui em cima do F inicial, certo? Então meu F final vai ser maior que o meu F inicial. Então meu delta F vai ser positivo também. E um delta F sobre um delta A, ambos positivos, vai dar uma coisa positiva. Então eu vou ter uma inclinação positiva aqui, certo? A minha derivada vai ser positiva nesse ponto, certo? E se eu imaginar que que o meu delta x é negativo, ou seja, o meu x inicial é o A, meu x final está para cá do A, na esquerda do A, e isso aqui vai implicar que o meu f ele seja menor do que o meu f inicial, o meu f final, certo? Então ambos os deltas vão ser negativos. Isso faz com que delta sobre delta, os dois negativos, seja positivo. Então eu tenho que, sempre quando a minha derivada é positiva, a minha função é crescente. Porque quando o A anda para frente, o F anda para frente. Quando o A anda para trás, o F anda para trás também. Certo? Então minha derivada é positiva nesse ponto. Isso me diz também, graficamente, que se eu pegar a reta tangente, a função nesse ponto, a f de A, essa reta tangente vai apontar para cima, vai ser uma reta crescente, que tem o coeficiente angular maior do que zero, o coeficiente angular positivo, tudo bem? Agora vamos imaginar que eu pego um ponto para cá, quando a função já é decrescente, certo? Quando a função é decrescente, se eu andar um pouquinho do A para frente, vocês conseguem ver que a função regride, ela diminui. Então os deltas têm sinais opostos. Então minha derivada nesse ponto, como é delta sobre delta, minha derivada nesse ponto vai ser negativa. Uma derivada negativa, ela implica uma função decrescente nas redondezas, certo? E se eu também imaginar uma reta, a reta tangente a esse ponto, reta tangente a esse ponto da função, essa reta tangente vai estar apontando para baixo, o coeficiente angular dessa reta vai ser igual a derivada nesse ponto, mas vai estar apontando para baixo, vai ser um coeficiente angular negativo, certo? E agora se eu pensar que a derivada é constante, por exemplo, a derivada é nula, desculpa, é quando a função é constante, tá? E vai ser o caso quando o A cai aqui no morrinho, em cima do morrinho, certo? Quando eu jogo o A, ele cai em cima do morrinho, certo? Até aqui vocês conseguem ver que a derivada é positiva. A partir daqui a derivada é negativa. Então, nesse ponto tem que ser zero, necessariamente zero, né? Porque para passar de positivo para negativo tem que passar pelo zero. Então, sempre no topo do morro, sempre a derivada vai ser nula, certo? Porque uma variaçãozinha de A não vai alterar nada da minha função f, certo? Ela não anda nada, certo? Se eu andar um pouquinho para frente do a função f não anda nada. E se eu andar um pouquinho para trás do a função f também não anda nada, certo? Então, a minha derivada é nula nesse ponto, tá? Então, galera, é isso. Nos próximos vídeos a gente vai definir melhor o que é uma derivada e vai aprender como calcula esse tipo de função, de inclinação, que seja, né? Bom, um grande abraço e falou!